Muitos assuntos no vídeo de hoje. O almoço está recheado, como muita gente gosta. Primeiro assunto, Santos Futebol Clube, presidente. Cadê o reforço que estava aqui, presidente? Cadê o treinador que estava aqui, presidente? Meu Deus, 17 de dezembro, presidente. Segundo tema, Arthur Jorge. Se o staff do Arthur Jorge... Vocês viram a nota oficial do Botafogo? Se o staff do Arthur Jorge achou que ia fazer a diretoria do Botafogo amolecer, ia conseguir jogar uma parte da torcida contra a diretoria, pô, não estão querendo valorizar o nosso técnico, o campeão, o tiro saiu pela culatra. Se alguém achava que o Botafogo hoje é o Botafogo de 5, 10 anos atrás, se estrepou. Se estrepou. E o terceiro assunto, Ronaldo. Na cadeira de presidente da CBF, Ronaldo agora fala como um pré-candidato, ele vai desbancar Edinaldo, e caso ele desbanque Edinaldo, qual vai ser a sua plataforma de administração? O que ele pretende? E quais serão as pessoas do seu entorno? Porque não chega o Ronaldo, se ele chega à CBF um dia, ele não chega sozinho. Quem chega com ele ou quem pode chegar com ele? Ah, amigo, os detalhes contam muito. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente, rumo a 280 mil inscritos por aqui. Estou trajado hoje de insider. Olha que look espetacular. Inclusive, eu vou sair daqui do vídeo e já vou treinar com esse look, porque a versatilidade da Insider é o que conta. Você pode usar para gravar vídeo, pode usar para trabalhar, pode usar para dar um rolê por aí, pode usar para treinar. É uma camiseta super leve, ultra fina, anti-odor, regula a temperatura do corpo e não só para você, ela é um baita presente nesse fim de ano. Então, se você não sabe ainda o que vai dar para o seu amigo secreto, eu, inclusive, na compra que eu fiz, eu já abri a caixa, já botei a camisa e já comprei camiseta para dar de presente pro meu amigo secreto. Se ele estiver vendo o vídeo, ele já vai imaginar que pode ser ele, né? Já fica sabendo uma semana antes. Então, uma baita oportunidade para você presentear alguém a si mesmo ou alguém no amigo secreto aí da família, da firma. Então, tem um link na descrição do vídeo e tem esse QR Code aqui. Eu tô te dando um desconto de 15%. Tem um cupom de 15%. O meu cupom te dá esse desconto para você presentear alguém no fim do ano e presentear você mesmo com as camisetas da Insider. Beleza? QR Code aqui e link na descrição. Não esquece de colocar o cupom JorgeIgor15, tudo junto, Igor com 2 Gs, para pegar o descontão. Tá bom? Vamos lá. Eu vou falar primeiro aqui do Santos. O Felipe Camargo, do De Olho no Peixe, que faz um trabalho fantástico, primoroso, eu sou muito fã do De Olho no Peixe, todo mundo, um abraço pro Felipe e pra equipe toda lá. O Felipe ontem, na edição de ontem, segunda-feira, do De Olho no Peixe, disse o seguinte, olha só, palavras do Felipe Camargo, tá? Hoje, 16 de dezembro, a informação que eu, Felipe Camargo, tenho é de que o Santos tem um reforço encaminhado, que é o Luizão, o zagueiro do Novo Horizontino. Então essa é a informação do Felipe Camargo. Um reforço, ele não está falando de manutenções, renovações, ele está falando de gente que vem de fora para dentro. Reforço. A informação do Felipe é que tem um apenas encaminhado, que é o Luizão. Sobre o Zé Rafael, o Felipe disse o seguinte, olha, tá apalavrado, tem conversa com o Palmeiras, mas há concorrentes. Isso pode prejudicar o Santos. Eu acho que hoje, inclusive, o Santos está muito fragilizado para disputar com alguém, com algum outro grande clube do Brasil, uma contratação. Quem chegar com mais apetite provavelmente vai levar, por grana e por projeto, né? E o Felipe diz o seguinte também. Tem uma fonte de dentro do clube, e o Felipe é um cara que viaja para todos os jogos do Santos. Tem fontes dentro do clube, é muito conhecido dentro do clube, tem, né, muitos contatos. E é uma fonte de absoluta credibilidade. E o Felipe disse o seguinte, olha, eu tenho uma fonte dentro do clube que me falou o seguinte, a impressão aqui interna é que o discurso do presidente não condiz com a realidade. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Nós estamos no dia 17 de dezembro, ok? Desde o dia 11 de novembro, lá vem o Jorge com a ladainha. Eu sou obrigado a repetir. É o meu trabalho. Desculpa se isso não agrada a alguns ouvidos. Desde o dia 11 de novembro, o Santos subiu. Matematicamente. Nós estamos no dia 17 de dezembro, já passou um mês, o Santos não é possível. Por mais que... Por isso que eu digo que não está batendo o discurso do presidente. Me desculpe, presidente. Boa tarde para o senhor. Me desculpe, mas não está batendo. Não dá para achar normal
Um mês depois, o clube não anunciar um reforço, mesmo que o senhor diga, não, mas é porque nós não podemos anunciar o treinador agora, porque os reforços estariam atrelados à contratação do técnico ou à divulgação do técnico. Perfeito? Faz sentido? Faz sentido. Precisa saber qual a comissão técnica, qual o método de trabalho, qual o jogador que ela quer, qual o jogador que ela não quer para contratar. Só que o mesmo presidente que diz isso, diz que, não, mas o planejamento já está sendo tocado. Ou ele não falou? Com o futuro técnico aí que a gente ainda não pode anunciar, mas nós já temos. Já estamos tocando. Ora, você não pode anunciar o técnico, mas pode anunciar os reforços. Se ele já está trabalhando nos bastidores, se ele já está tocando o planejamento, por que não pode contratar ninguém? Claro que pode. Ele vai dar o aval. Não oficialmente, não publicamente, mas nos bastidores, nas conversas que supostamente estariam ocorrendo de planejamento para 2025. Poxa, presidente, eu estou me baseando naquilo que o senhor disse. Porque ninguém foi contratado, ninguém foi sequer anunciado ainda. Não, o Campeonato Paulista começa daqui a menos de um mês. O Santos tem a excursão antes disso até, né? E depois vai pagar os jogos do Paulista aí, mas na virada do ano. Na virada do ano, o Santos vai para os Estados Unidos. O Mickey vai estar lá, com certeza. A Mini vai estar lá, o Pateta vai estar lá, vai estar todo mundo lá. Podem até estar usando a camisa do Santos, não tem problema. Usar 10 do Pelé para receber o peixe. Pô, maravilhoso. Ok. Mas quem são os jogadores, meu Deus do céu? Qual é o time que vai viajar? Qual é a delegação que vai viajar? Nós não temos a menor ideia. Me desculpa, se alguém acha normal, sai do mundo clubístico aqui do Santos e vai pro seu, tá? Transporta pro seu clube. Pensa o seguinte, você que não é santista, pensa o seguinte, você estava na Série B, aí você subiu no dia 11 de novembro. Ok? Você vai ter uma volta à elite do futebol brasileiro no ano que vem. Chega no dia 17 de dezembro, batendo o Natal. Nas vésperas do Natal, não tem um jogador contratado. Vocês acham de fato isso normal? Pô, assim, na boa. Você que tem muito apreço pelo presidente Marcelo Teixeira, eu sei que tem pessoas que têm enorme apreço pelo presidente, aí não tem problema nenhum. Para pensar se é razoável um cenário em que um clube sobe, passa um mês e ele não anuncia ninguém para uma temporada que já está batendo na porta. Sendo que, claramente, o elenco que jogou a Série B não é suficiente para jogar a Série A. Se a gente estivesse falando de um clube que, caramba, olha aí, ó, montou um time galáctico para a Série B, fez 120 pontos na Série B, triturou todo mundo, 5-0, 6-0 todo jogo, não precisa trazer ninguém não, manter os caras, renova, é com eles mesmo que nós vamos. Não foi o caso. Mas nem de longe. Então não dá pra achar isso normal, gente. Isso não é cornetagem, isso não é torcedor afobado. Gente, isso é uma questão de lógica. Quanto mais apertado fica o seu prazo para contratar, mais o mercado sabe do teu desespero, provavelmente mais inflaciona o preço, fica tudo mais difícil, ora. Veja, por exemplo, o caso do Zé Rafael. Como disse o Felipe Camargo, tem concorrentes. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil trazer. Então é isso, a informação do Felipe, ela vai de encontro àquilo que me parece a estratégia do presidente Marcelo Teixeira. Eu acho que ela bate com aquilo que eu tenho lido da estratégia do presidente. O presidente está adotando uma linha de discurso de tentar acalmar o torcedor, mas assim, presidente, já falei sobre isso aqui com o senhor no canal. Credibilidade é algo importante. O senhor não pode perder junto ao torcedor do Santos a sua credibilidade. É importante o torcedor do Santos ouvir o senhor e acreditar na sua palavra. Porque, infelizmente, presidente, o senhor consegue medir isso facilmente, as pessoas não compraram o seu discurso de que o técnico está garantido, que o técnico está contratado. Ninguém comprou, presidente. Desculpa. Então, credibilidade, o senhor representa uma instituição. E o senhor está mexendo, e aí eu não vou nem falar de gente que posta em rede social, porque o reforço está chegando, porque o fulano está chegando, sobre isso aí eu já falei. E eu acho que tem gente que faz isso na boa intenção, na esperança, e tem gente que faz isso, sabe-se lá por qual motivo, né? Mas eu não tô, mas assim, essas pessoas, elas não são relevantes, me desculpa, tá? Relevante é o presidente do clube. Esse sim, esse é importante. Essa é a palavra que tem peso. Essa é a palavra que a gente tem que ouvir. Não tem que ficar gastando tempo lendo e interagindo bobagem. Presidente, desculpa, presidente, não tá dando. Não tá dando para comprar o discurso. 17 de dezembro, mais de um mês o Santos subiu. Não tem nada. Tem um jogador, segundo Felipe Camargo, do De Olho no Peixe.
A melhor cobertura do Santos que se faz hoje, tá? Na minha modestíssima opinião, é a do De Olho no Peixe. E temos excelentes colegas também fazendo a cobertura do Santos. É que o Felipe tá lá viajando todo jogo. Tem jogo na Bolívia, ele vai. Tem jogo no Chile, ele vai. Tem jogo no Recife, ele vai. Tem jogo em Manaus, ele vai. Tem jogo em Brusque, ele vai. Ele tá em todas. Todas. Então, um cara que acompanha o Santos 24 horas por dia, 365 dias por ano, tem um reforço encaminhado. Pô, se isso não é para preocupar, repito, já disse em outros vídeos aqui, não quer dizer que o Santos vai ter uma temporada de fiasco, não quer dizer que o 2025 já acabou, não quer dizer que o Santos já caiu de novo. Eu não estou dizendo isso, eu não disse isso em nenhum momento, nem vou dizer agora. É possível até que no meio do ano você corrija as cagadas, como o Corinthians fez agora, por exemplo, contratou um monte de cara, ganhou 9 seguidas no final do campeonato, foi bater Libertadores. Se tem mais 8 rodadas, eu acho que ia brigar para ser campeão. Claro que dá, mas isso não pode ser tratado como regra, isso é exceção. A regra é você se planejar com antecedência, você contratar os reforços com antecedência, é você, né, definir a sua situação de comissão técnica, metodologia de trabalho, para que caminho que você quer ir. E não vemos isso no Santos. Não vemos, infelizmente. Pode ser que muita coisa esteja acontecendo nos bastidores e a gente não saiba, pode ser que tenham vários contratos assinados, o que eu acho muito difícil, porque as coisas no Santos geralmente vazam, né? Vazam muito facilmente. Mas o que temos de informação no momento é isso. Publicamente, ninguém foi contratado. Quem tem acesso ao bastidor, como o Felipe Camargo, diz, olha, só tem um cara encaminhado. É muito pouco e é preocupante. Claro que é preocupante. Tem gente que acha que tá tudo bem. Eu não acho. Sinceramente, eu não acho. Eu não acho que isso aqui tem que ser regra, não. Vamos lá. Vamos falar do Botafogo aqui, da nota do Arthur Jorge. Depois eu vou falar dessa história do Ronaldo na CBF. Quem é que vai chegar com o Ronaldo, hein? Mas vamos falar aqui do Botafogo do Arthur Jorge. Ontem o Botafogo soltou uma nota oficial. Nós fizemos um vídeo ontem sobre o Arthur Jorge, tudo que eu penso. E eu vou repetir para quem não viu o vídeo, né? Vou registrar para quem não viu o vídeo e repetir rapidamente para quem já viu. Nenhum problema um treinador que está sob contrato querer melhorar esse contrato que está em vigência. Não, mas ele tem contrato. Tudo bem, ele pode mudar o contrato. Os contratos podem sofrer aditivos, não tem problema nenhum. Presidente, olha só, o John Texton, agora não é presidente, né? É dono, né? Ô, Texton, Mr. John, eu cheguei aqui, eu tinha um tamanho em abril. Agora eu tenho outro. Poxa, dá pra gente dar uma melhorada nesse contrato? Eu sei que temos um contrato, temos um combinado até dezembro de 25, mas a gente consegue dar uma melhoradinha? Pô, presidente, eu alcancei uma meta importante pro clube. Não tem nenhum problema fazer isso. Nenhum problema. Eu não vejo problema algum. Agora, fazer da forma como o Arthur Jorge fez e está fazendo e o seu staff, aí é que não dá. De achar que na véspera da final do Campeonato Brasileiro você vai dar uma entrevista dizendo que precisa ser valorizado, talvez achando que parte da torcida fosse comprar o discurso e ficar contra o clube, para jogar o clube contra a parede e conseguir o tal aumento, a tal valorização. Eu não concordo com essa tática. Eu não gosto dessa tática. E o Botafogo não cedeu, porque o Botafogo de hoje não é o Botafogo de 5 anos atrás. O Botafogo de hoje é profissional. O Botafogo de hoje tem um dono bilionário que falou, quer saber? Os caras vão jogar esse jogo? Então tá tudo bem. Eu não vou amolecer um centímetro. Nada. Nada. Não vamos dar um passinho pro lado. Nós estamos na nossa posição. O cara tem contrato, recebe um dos grandes salários do futebol brasileiro. Repito, não é nenhum problema querer receber mais. Tá? Mas eu acho que o Botafogo, ao firmar essa posição, ele diz o seguinte, se a questão é uma remuneração abaixo do que merece, assim, para os padrões do futebol brasileiro, ela é elevadíssima. Eu entendi onde o Botafogo quis chegar nesse item da nota. Tem bônus para receber, bônus altíssimos. O Botafogo fez questão de dizer isso na nota. Não deu consentimento a nenhum clube para falar com ele e não recebeu nenhuma solicitação também para tal. Arthur Jorge é o nosso técnico e acabou. Aí o empresário do Arthur Jorge foi ouvido pelo André Hernan nessa mesma tarde de ontem, fim da tarde, início da noite de ontem, e disse, não, recebemos as propostas, já conversamos com o John, o Botafogo já está sabendo das propostas e tudo mais. Tivemos uma conversa no dia 2, uma reunião rápida, a gente contou mais uma vez sobre as ofertas, uma delas é muito vantajosa, que é a tal oferta do Al Rayyan, né, que é 3 vezes mais o salário, o triplo do salário. Segundo o empresário do Arthur Jorge. Não, nós mostramos essa proposta para o Botafogo. O Botafogo, na sua nota, diz o seguinte, olha só,
Não recebemos nenhuma conversa de clube algum para falar sobre Arthur Jorge, tá? Ninguém procurou nós aqui, não. Estamos tocando a nossa vida. Aliás, o Botafogo diz mais. Como é protocolar em todos os assuntos envolvidos, que envolvem seus funcionários, esperamos que os próximos passos nessa questão sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas. Isso aqui, para mim, é matador. Porque a estratégia, me parece que a estratégia do empresário do Arthur Jorge foi tentar jogar uma parte da torcida contra o Textor. E ele não conseguiu. Por mais que o botafoguense seja muito grato ao Arthur Jorge, tudo que ele deu ao clube, a maior conquista da história do clube, mas chegar na véspera da final do Campeonato Brasileiro e falar que precisa de uma valorização do contrato é um erro. Grave, eu acho. Grave. Há momentos para você pleitear as coisas. Ali faltava um dia para decidir o título brasileiro, que o Botafogo não ganhava há 29 anos, e 4 dias para um jogo de Mundial de Clubes. Ali não era o momento de tratar disso publicamente. Acho que nem internamente, tá? Acho que nem internamente. Porque, veja só, dia 2 de dezembro, não sei se essa informação as pessoas se atentaram para ela. O staff do Arthur Jorge disse que no dia 2 de dezembro, 2 dias depois da final da Libertadores, houve uma reunião com a diretoria e o staff para falar. Será que era o momento? Um dia antes do jogo contra o Inter no Beira-Rio? Tudo bem que não foi o Arthur, foi o staff dele, mas será que era o momento de discutir? Mas enfim, até aí tudo bem. Agora, não dá pro staff do Arthur Jorge reclamar, como eu vi aqui numa matéria do GE, por exemplo. Tá aqui, ó. Tem uma matéria do GE que diz que o staff está incomodado com a demora para se reunir com o Arthur Jorge, do Textor com o Arthur Jorge. E aí, vamos lá, uma pausa nisso aqui. Primeiro, essa conversa talvez ocorresse no Catar. O Textor chegaria depois do jogo contra o Pachuca. Só que o Botafogo foi eliminado. Não houve o tempo para isso. Também a partir do momento em que o Textor percebeu esses movimentos do staff do Arthur Jorge, provavelmente ele recuou. Ele falou, quer saber, os caras estão me jogando contra a parede, então agora eu não vou conversar não. Agora eu vou cozinhar esse troço. E os caras estão querendo com a faca do pescoço, não vão. Então o tiro saiu pela culatra. Se achou que ia pressionar o Textor a sair correndo para conversar, pelo amor de Deus, Arthur Jorge, estou desesperado, não vai embora, não me deixe, não me abandone. Se ferraram. Se ferraram porque o Textor não adotou essa postura. E aí, eles estariam também incomodados com o que consideram notícias vazadas para afetar a imagem do treinador com a torcida. Provavelmente ele está falando da apuração da Roberta Barroso, do Arthur Jorge falando abertamente no voo de volta do Catar, que tem proposta lá do Al, sei lá o quê, Al Rayyan. Ora, da história do Savarino, de provavelmente levar o Savarino. Mas é engraçado que o staff não se incomodou com o Arthur Jorge falar na véspera da final do Campeonato Brasileiro que merecia valorização. Há um dia de ganhar um título brasileiro, falar em contrato, publicamente. E aí as pessoas vão dizer, Jorge, mas a jornalista perguntou. Meu Deus do céu, usem os neurônios, pelo amor de Deus, vocês são inteligentes, vocês não estão aqui à toa, vocês são inteligentes. O cara responde se ele quiser, ele tem o direito de não responder se é uma véspera de final de campeonato. E alguém pergunta isso pra ele, é direito da repórter perguntar se ela tem informação que a coisa tá fervendo os bastidores, que os caras não estão, que ele quer uma valorização, que ele quer isso, quer aquilo, que no dia 2... 5 dias antes da entrevista, ela sabia da informação que o staff, no dia 2 de dezembro, tinha procurado a diretoria do Botafogo para falar de renovação de contrato. Então a pergunta era pertinente, mas cabia ao Arthur Jorge fugir dela, meu Deus do céu. Olha, amanhã temos uma final de campeonato, temos um Mundial pela frente, falaremos disso depois. Não é o momento de tratar desse assunto. O foco total agora é no jogo. Pelo amor de Deus, gente, 2024, vocês não nasceram ontem, porra. O papel do jornalista é perguntar. O cara tem o direito de não responder. Não quero falar sobre isso. Não, ele fez questão. Não, tem que valorizar. Não é só o elenco, não. Tem que valorizar nós aqui também. Por favor, gente. Sejamos razoáveis, pô. Pode resolver a história? Pode. Pode não chegar proposta nenhuma oficial mesmo, né? Alguém com apetite para pagar a multa e o Arthur Jorge ficar. Pode ser que o Botafogo dê até a valorização no contrato que o Arthur Jorge está pedindo. Pode acontecer. Mas assim, o Botafogo deixou uma posição muito clara ontem. Não vamos ficar refém de Arthur Jorge. De ninguém. O Botafogo não vai ficar refém de ninguém. E aqui está um cara que deu muita porrada no Textor esse ano, no ano passado, com história de relatório, de good game. Vocês sabem, né? O Botafogo, esse que é mais assíduo aqui, sabe. E na hora que acerta, irmão, tem que aplaudir. A postura do Botafogo nesse episódio é até agora irretocável. Quem tem uma postura muito discutível é o Arthur Jorge e o seu staff nesse momento. Não que isso não seja conciliado, que ele não possa continuar, acabou o clima para continuar. Não acho. Não acho que chegou nesse ponto.
Mas assim, ele esticou muito a corda. E continua esticando. E o Botafogo tá na dele. Se o Arthur Jorge for embora, o Botafogo tem condições de trazer um outro profissional. Se reforços vão embora, o Botafogo tem condições de montar um outro elenco. Hoje o Botafogo tem uma estrutura profissional que não deixa o seu torcedor apavorado. Claro que perder o Arthur Jorge agora seria ruim. Em fevereiro tem 2 decisões para disputar. Daqui a pouco. Uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Mais 2 títulos que o Botafogo ainda não tem. São muito importantes. Quebrar um trabalho de comissão técnica agora seria péssimo. Mas o Botafogo já deixou claro que não vai ficar refém e não vai ficar emparedado por profissional nenhum. Paga o Arthur Jorge muito bem, tem lá as suas bonificações, e o Arthur Jorge que busque a maneira adequada de querer aquilo que é melhor para ele. Existem formas de fazer as coisas. É a mesma coisa, eu dei o exemplo ontem aqui, eu tenho um contrato em vigência com a TNT Esportes até a data X, e eu ganho 2X, aí eu resolvo que eu preciso ganhar mais, ainda nesse contrato, antes de esperar uma renovação. Eu tenho 2 caminhos. Ou eu chego do meu chefe, olho no olho, profissionalmente, falo, pô, olha só, eu acho que a gente podia dar uma melhorada nesse contrato. Ele vai falar, nossa, mas por quê? Você já ganha bem. Então, vou te explicar por isso. Eu vou dar meus motivos, vou argumentar e nós vamos negociar. Ou eu vou receber o sim, ou eu vou receber o não. Ou talvez, daqui a pouco a gente conversa. Mas eu tenho um outro caminho. Eu chego aqui no canal, eu chego no Twitter, eu preciso ser valorizado, a TNT não me valoriza, olha aí. Qual que você acha que é o caminho correto? Qual que você acha que vai ser a postura da TNT um dia se eu fizer isso? Fala, porra, agora mesmo é que você não vai ter, irmão. Peraí, você já tem um salário legal, você já tá aqui há tanto tempo, pô, e beleza, e acabou. Você fecha a porta com isso, você dificulta as coisas, você destrói pontes fazendo isso. É o que o staff do Arthur Jorge está fazendo. Então, ou eles começam agora a reconstruir a ponte de novo, bota a violinha no saco e fala, acho que a gente exagerou um pouquinho, vamos dar uma cimentada aqui onde a gente quebrou, vamos dar uma arrumada, botar um asfalto novo aqui, vamos seguir em frente. Ou então arrebenta com a ponte de vez e vai embora. Mas o Botafogo não vai ceder. Talvez até dê o aumento que o Arthur Jorge queira, mas na marra, na porrada, na guerra, na briga, além de tudo é muito feio, né? Você acabou de ganhar os 2 títulos mais importantes da tua vida, desculpa, irmão, antes do Arthur Jorge chegar ao Botafogo, isso não é menosprezar um profissional não, mas isso é estabelecer verdades. Antes do Arthur Jorge chegar ao Botafogo, ele tinha um título na carreira, uma taça da Liga de Portugal pelo Braga em 23, 24, uma taça da Liga. E, pô, assim, é inferior à Copa do Brasil, que não é nem a principal Copa de Portugal. Pô, irmão, o cara ganhou do Botafogo uma Libertadores, um brasileiro, o cara tá no auge, no grande momento da vida. Pô, aí você vai travar essa guerra pública, irmão, por uma renovação, por um aumento de um contrato que você já tem. Não dá pra fazer isso de outro jeito? Acho que foi muito mal o Arthur Jorge nessa. Bom, Ronaldo na CBF, pra fechar. O Edinaldo Rodrigues é o presidente da CBF até março de 2026. E o Ronaldo está manifestando o desejo de se candidatar a esse cargo, de concorrer com o Edinaldo no pleito de 2026. Aliás, tem uma janela de março de 2025 até março de 2026 para convocar as eleições. Isso é inacreditável, né? E ela pode ser convocada a qualquer momento nesse período aí na janela. A qualquer momento, a partir de março de 2025. Como é que é essa estrutura aí? O que o Ronaldo precisa para ser candidato? Ele precisa ter o apoio de pelo menos 4 federações estaduais e 4 clubes para se lançar candidato. Aí nós já temos uma primeira dificuldade, porque recentemente as 27 federações estaduais unanimemente votaram pela possibilidade de Edinaldo Rodrigues concorrer a mais uma reeleição, podendo ficar no cargo até 2034. É uma manobra estatutária que beneficiou o Edinaldo e que foi amparada, endossada por todas as federações. Então eu já acho, num primeiro momento, muito difícil que 4 dessas 27 federações que aprovaram uma manobra para beneficiar o Edinaldo fechem agora com o Ronaldo. Traiam, entre aspas, o Edinaldo. O jogo já começa muito complexo para o Ronaldo. Aliás, o jogo é muito complexo para quem tenta entrar de fora, para quem tenta chegar e... Eu tava vendo isso aqui, eu fiquei espantado, porque você não lembra as coisas na memória, né? Desde a primeira eleição do Ricardo Teixeira, em 89, a CBF só teve candidato único nas eleições. Todos foram aclamados. Porque a estrutura política da CBF, ela é desenhada para isso. Para isso. Então sempre tinha um candidato aclamado, um candidato de situação aclamado por todo mundo. Todos foram eleitos do Ricardo Teixeira para cá desse jeito. Então, uma disputa com 2 candidatos realmente, um pleito realmente com troca de ideias, de propostas, concorrência entre ambos, uma eleição de verdade,
Nós nunca vimos na CBF. Então, para começar já é difícil o Ronaldo angariar esses apoios aí. Mas tem outras coisas que me chamam a atenção nesse caso. Costuras políticas são muito importantes nisso aí. Lembre-se que Edinaldo Rodrigues está no cargo amparado por uma liminar, concedida pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, e que ainda não foi apreciada pelos pares, pelo plenário do tribunal. Então, uma decisão jurídica frágil. Ela tem validade, ela é importante, mas ela pode ser derrubada a qualquer momento. Eu não sei, os ventos políticos podem mudar muito rapidamente. Pode ser que Ronaldo faça um bom trabalho de bastidor, que consequentemente venha a enfraquecer Edinaldo Rodrigues em Brasília, nas outras esferas de poder, e isso dê ao Ronaldo um fôlego, né? Isso deu uma anabolizada na candidatura do Ronaldo. Pode ser. Essa costura é preciso ser feita, não só com presidentes de federação. Essa costura também tem que ser feita em Brasília. Vocês sabem do que eu estou dizendo. Outra coisa que me chama a atenção, quem chega com o Ronaldo? Vamos imaginar que o Ronaldo, ele encampe o projeto, ele consiga os apoios e ele lance a sua candidatura. Quem chega? Porque muitas pessoas imediatamente associam o nome do Ronaldo ao nome do André Sanches. E numa boa, se a gente trocar Edinaldo Rodrigues por André Sanches, continuamos com problemas. Talvez problemas de outra natureza, de outra ordem, de outra grandeza, mas continuaremos com problemas. De quem o Ronaldo vai se cercar para ser presidente da CBF? Isso é muito importante. Saber quem está nos bastidores com o Ronaldo, quem está nessa trincheira com o Ronaldo, quem é que vai chegar junto dele para tocar o futebol brasileiro. Eu espero muito que não seja André Sanches, dirigente com o qual o Ronaldo sempre teve uma relação muito próxima. Outra coisa, quais as plataformas do Ronaldo? O que o Ronaldo pretende? O Ronaldo está dizendo que ele quer fazer a CBF ser a entidade mais amada do Brasil e tal, mas ele quer ajudar a seleção brasileira, que está passando um momento ruim dentro e fora de campo, né, que ele é parado pelas pessoas na rua, as pessoas pedem que ele salve, mas assim, de fato, o que vai ser feito? Ele deu uma entrevista para o GE e ele fala, não, nós vamos ouvir ex-atletas, vamos ouvir os verdadeiros protagonistas do futebol, vamos trazer as lendas do futebol brasileiro de volta ao protagonismo. Desculpa, ex-atleta da CBF já tem há muito tempo, Ronaldo, é o que mais tem, toda hora tem. Entra a comissão técnica, sai a comissão técnica, entra a diretoria, sai a diretoria, e isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. O que a CBF precisa é de uma dose de profissionalismo. Aí é que é o ponto. O que a CBF precisa, eu gostaria muito que o Ronaldo tratasse disso aqui, mas na entrevista ele não tratou sobre isso, é racionalizar esse bendito desse calendário. O Ronaldo vai comprar briga com as federações estaduais? Não vai, ele precisa delas. Ele precisa delas. Quando ele é perguntado sobre o calendário, ele fala, não, nós precisamos abrir um diálogo com os clubes e federações. Olha o que aconteceu com o Botafogo agora no final do ano. Isso é criminoso, isso é desumano, isso é falta de planejamento. Vamos precisar sentar todo mundo na mesa. Amigão, na boa, não vai mudar, cara. Não adianta, porque os presidentes de federação já demonstraram que não estão dispostos a ceder 1 milímetro. A pandemia teve aí para mostrar, ninguém cedeu uma data, as federações estaduais fizeram o quê? A Champions League, porra! A Champions League mudou o mata-mata na pandemia. Tirou data de mata-mata, transformou quarta de final e semifinal em jogos únicos, porque não tinha data, porque a pandemia estrangulou, porque precisava ceder, precisava dar um passo atrás. As federações não podem fazer isso. As federações estaduais não aceitam fazer isso. Pode ter pandemia, pode ter peste bubônica, pode ter um vulcão em erupção no meio da praia de Copacabana, pode ter o que for. As federações estaduais não cedem. Então, com esses caras, não tem diálogo. Com federação estadual é na imposição, é de cima para baixo. É a CBF exercer o seu poder de organizadora do campeonato, do calendário do futebol brasileiro e falar, não tem mais 16 datas. São 10, são 8, são 12. Acabou. Não tem mais essa piada. Mas ninguém vai chegar. O Ronaldo não vai chegar com esse discurso, senão ele não consegue trazer 4 federações para o lado dele. Não dá para chegar, continuar com esse estado de coisas, com essa piada de data FIFA,
que a gente finge que respeita, que a seleção joga na terça e tem jogo do Campeonato Brasileiro na quarta. Que o Lucas Moura é convocado para a seleção, chega em casa, volta, dá um beijo na patroa, pega a mochila e vai embora viajar para jogar com o São Paulo. Isso não existe. E as federações são as causadoras disso, sabem disso há décadas e não querem mudar. Então não tem diálogo com essa gente. Com o presidente de federação, não tem diálogo. A CBF tem que se impor. Vamos acabar com isso aqui. Não é acabar com o estadual, mas é acabar com essa insanidade do calendário. Mas o Ronaldo não vai adotar esse discurso. Então, até aqui, platitude pra caramba. Não, é desumano o que fizeram com o Botafogo. Nossa, o nosso calendário é terrível. Nossa, precisamos sentar numa mesa para conversar. Amigão, é pau na mesa. Ou então você vai ser mais um Edinaldo. Porque o meu ponto é, da maneira como a estrutura de poder é montada na CBF, acabamos de contar aqui, desde 89, é sempre aclamação, sempre o candidato da situação, nada vai mudar, eles se protegem. Eles se protegem. Os presidentes de federações estaduais mandam no futebol brasileiro, fazem o que querem. Um clube brasileiro passa pelo que passa no calendário do Mundial, no final do ano, quando termina o brasileiro. Não é só o Botafogo. O Botafogo foi a vítima da vez, mas já aconteceu com um monte de gente. Porque a federação estadual impõe as 16 datas dela. Então não adianta. Meu temor, eu tenho alguns temores. E os meus dois principais temores dessa pré-candidatura do Ronaldo são... Não estou defendendo Edinaldo aqui não, mas assim, é que também não sei se vai mudar muita coisa. Meus dois principais temores são quem chega com o Ronaldo. E o meu segundo temor é do Ronaldo chegar e não mudar nada. Porque a estrutura é desse jeito. Então eu não tenho grandes esperanças, me desculpem. Muita gente se empolgou, caramba, é agora, hein? Vamos tirar o Ronaldo. Porque a gente tem essa cultura aqui no Brasil também. Precisamos tirar o cara que tá lá. Tá bom, vamos botar quem? Às vezes vem um pior. Às vezes, o discurso do salvador da pátria é um perigo. Eu vou chegar para salvar. Às vezes o cara não salva nada. Salva a si próprio. Eu não sei. A gente tem que dar o benefício da dúvida. A gente tem que ouvir mais o Ronaldo. Mas o que eu ouvi até agora é insuficiente. E do jeito que a estrutura de poder está montada na CBF, eu não sei se muda muita coisa não. Sinceramente, eu estou vendo muita gente empolgada. Com certeza é um nome. Aí, realmente, né? Aí nós temos um ponto aqui. Se a gente for falar de nome... peso do nome, credibilidade, me desculpa. É um abismo intergaláctico. Ronaldo e Edinaldo Rodrigues. Meu Deus do céu. É um abismo, realmente. Mas também, se o Ronaldo for só uma figura decorativa lá, se for só um pentacampeão do mundo extraordinário, dos maiores de todos os tempos lá, e que não vai mudar nada, e a estrutura continuar do mesmo jeito, e o futebol sendo tocado do mesmo jeito, aí não adianta nada. Aí realmente não adianta nada. E se o Ronaldo estiver lá e por trás da candidatura do Ronaldo, os André Sanches da vida toquem o dia a dia da CBF, é problemático. Para dizer o mínimo. O que você pensa? Like no vídeo se você ficou até o final. Excelente terça-feira para todo mundo. Juízo e tchau.